Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gravação. Hoje, uma aula 100% gravada para subir no YouTube, então não teremos dúvidas ao longo, não teremos absolutamente nada. Porém, estou muito feliz que vou poder revisar todo o conteúdo do semestre com vocês, pelo menos as partes mais importantes, e de forma bem resumida, certo? Vale lembrar. Então, só dando um aviso bem geral aqui para vocês, esse slide, esse GED, está focando nas partes mais importantes, certo? Do conteúdo, só que ele não dispensa, eu estou deixando bem claro aqui, ele não dispensa o estudo por fora, a leitura dos outros JEDs, a leitura dos slides do professor, do material do professor, certo? Então, estudem bastante por ele e, principalmente, não dispensa a resolução de questões, ok? Então, vamos ficar combinados assim. Não venham dizer que, porque você não falou de tal assunto no JED de revisão e tal assunto caiu na minha prova. Gente, eu não sei como é que vai ser a prova. Eu tô colocando aqui para vocês os assuntos mais importantes, certo? Então, vamos começar falando bem no comecinho, começando lá pelo nosso GED número 1, certo? O que é um tributo? Gente, eu já vi muita questão desse artigo 3º, certo? Muita, muita, muita questão. É isso aqui, esse assunto que a gente vai revisar, todos são muito importantes de serem estudados a fundo, mas esse daqui vocês têm que saber, não só o que está aqui, tem que saber o que está nos outros, todos os outros meios que a gente viu até agora, certo? Mas aqui eu trouxe os aspectos principais. Então vamos começar o que é tributo. Está lá no artigo 3º do CTN e diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos devagar por cada ponto desse. Vamos para a primeira característica. Obrigação em dinheiro imposta ao sujeito passivo, que é o contribuinte, certo? No sujeito ativo é sempre o fisco e o sujeito passivo é sempre o contribuinte, porque a gente, né, aqui no direito tributário não tem o sujeito ativo um contribuinte ou vice-versa, nesses casos de cobrar, para cobrar o tributo. Então, o que é que significa? Que ela, como a gente viu aqui, né, prestação pecuniária compulsória, é uma obrigação de dinheiro imposta, não é facultativa ao contribuinte. O pagamento deve ser feito em dinheiro ou em valor que possa ser convertido em dinheiro. Se vocês forem ver, está lá no artigo 162 do CTN. E outra coisa, o único artigo mesmo que eu coloquei escrito foi esse terceiro aqui, tá? Ele é o mais importante. Mas em todos os tópicos eu saí tentando colocar os artigos onde vocês podem encontrar. Eu recomendo muito que leiam, porque tem muito texto de lei nas provas também, certo? Então, continuando aqui, o pagamento deve ser feito obrigatoriamente em dinheiro ou em valor que possa ser convertido em dinheiro. Por exemplo, não é o comum é ser feito em pecúnia, tá? Vocês podem ver, inclusive, bastante essa palavra nas provas, pecúnia, mas se não for feito em pecúnia, pode ser no pagamento de algum bem que possa ser convertido em dinheiro, ok? Não é possível pagamento em bens e serviços, nem através de bens móveis, ou seja, nem em trabalho. Inclusive, também já veio uma questão dessa, que fala sobre o pagamento de tributo ser feito em forma de trabalho, em forma de bens e serviços, em forma de bens móveis, não, certo? A gente tem só aquela pequena exceção dos bens imóveis, vale a pena dar uma lida, inclusive, quando a gente falou sobre isso, mas, em regra, é sempre em dinheiro, em pecúnia, ok? O tributo não é e nem pode ser uma punição, independentemente do cometimento de um ato ilícito, certo? Uma das características primordiais dos tributos é que eles não são uma punição e também não podem vir em formato de punição, ok? E junto disso a gente tem o pecúnia non olé, que é um princípio que diz que o dinheiro não tem cheiro, certo? Ou seja, vou aqui passar rapidamente por ele. A gente também já viu bastante o pecúnia non olé, é um assunto que eu adoro. Mas o que diz na realidade o pecúnia non olé? Ele diz que não interessa de onde o dinheiro veio. Ele pode ter vindo de uma atividade ilícita, ele pode ter vindo, por exemplo, de um tráfico de drogas, ele pode ter vindo da venda de uma mercadoria proibida, ele pode ter vindo de qualquer coisa que seja, certo? Da prestação de serviço ilegal, ele pode ter vindo de qualquer coisa. Só que se ocorreu o fato gerador do tributo, ou seja, se ocorreu
o necessário para que aquele tributo seja arrecadado, ele vai ser arrecadado independentemente de onde ele veio. E a gente tem 2 motivos para isso. O primeiro é porque, se não fosse assim, a gente estaria beneficiando atos ilícitos, concorda? Imagina se um traficante não precisasse pagar imposto de renda. Ele ganhou, sei lá, R$ 1 milhão em dinheiro da venda de drogas, certo? E aí ele não vai declarar esse R$ 1 milhão porque veio do tráfico de drogas. Só que isso, na realidade, beneficiaria o traficante, entende? Por que que o trabalhador está lá, né, ganhando seu dinheirinho suado, que ofere renda, vai oferir vai integralizar seu patrimônio com a renda do seu trabalho e paga imposto de renda, o traficante não. Então, isso não acontece na prática, certo? Todos são obrigados a pagar o tributo, o imposto, seja lá qual for, se tiver acontecido o fato gerador, certo? Nesse caso, ao oferir renda, pague imposto de renda, certo? Eu ia falar outra coisa, eu acho que eu esqueci aqui. Sobre peculiar. Mas enfim, basicamente ele é sobre isso, certo? Então, o dinheiro não tem cheiro, o dinheiro advindo de atividade ilícita, paga tributo do mesmo jeito, tudo, ok? Nenhum tributo pode ser criado sem lei, que é o princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso 1 da Constituição. A gente vai ver um pouco mais para frente também os princípios, mas aqui já adiantando um pouco para vocês, nenhum tributo pode ser criado sem lei anterior, certo? Princípio da legalidade, básico, básico, básico. Somente o Poder Legislativo, por meio de lei em sentido estreito, pode criar ou aumentar tributos. Criar ou majorar, vocês também podem ver bastante essa nomenclatura. Mas somente o Poder Legislativo. Ah, porque o Executivo. Não. Ah, porque o Judiciário. Não. Somente o Legislativo, por meio de lei em sentido estrito. Medida provisória pode? Não. Certo? Isso também já vem caindo em questão. Medida provisória não pode criar ou aumentar lei, ou criar ou aumentar tributos, certo? Nem nenhuma outra lei que não seja lei em sentido estrito. E ele deve ser obrigatoriamente cobrado pela administração tributária, que é o fisco, não sendo um ato discricionário. O que é um ato discricionário? Ele diz que, mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não pode ser um ato discricionário. O que é um ato discricionário? É você discriminar a quem você está cobrando, assim, por um motivo pessoal, entende? Ah, vou cobrar mais de fulano, vou cobrar menos de cicrano, porque o fulano aqui me beneficiou de alguma forma, ou o cicrano que me prejudicou de alguma forma. Entende? Isso é um ato discricionário. Não. A cobrança, a arrecadação tem que ser igual para todos, por meio do FIS, por meio da administração tributária. Certo? Eu tenho um tique de ficar falando alguma dúvida, pessoal. Mas esse aqui eu estou lutando para não falar. Ok? E aí, logo em seguida, a gente vem para as teorias tripartite e pentapartite, que também são facinhas de cair em prova. Já vi caindo, e é interessante a gente saber a diferença dos dois, porque existe muita pegadinha com essas duas teorias nas AV3, certo? O que diz a teoria tripartite? É o entendimento do CTN, que está lá no artigo 5º. Tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, certo? Reconhece apenas esses três. Cada um está aqui, né, com seus respectivos artigos do CTN, caso vocês queiram dar uma olhadinha depois. Vale a pena, assim, eu vou explicar melhor também mais para frente, mas vale a pena vocês lerem os artigos, tá? Então, por quê? Porque o CTN ele é de 1965, certo? Por ele ser de 1965, ele só previa essas três espécies de tributos. Já na Constituição de 88, a gente vem com a teoria pentapartite, que traz os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais como espécie de tributo também. Então, atualmente, no entendimento atual, a gente tem que os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. São 5. Atualmente, a teoria pentapartite é aceita pelo entendimento tributário, ok? Só que na minha prova da AB3 do semestre passado caiu uma questão dizendo, sabe o quê? De acordo com o CTN, quais são as espécies de tributos? E aí tinha uma alternativa que falava impostos, tais, contribuições de melhoria, e outra que falava impostos, tais, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuições especiais. Então, é por isso que a gente tem que ter essa diferenciação. Se a questão perguntar especificamente de acordo com o CTN, aí é a teoria tripartite. Se for com entendimento, quais são as espécies de tributos? Ponto. Aí é a teoria pentapartite. Ou quais são as espécies de tributos entendidas atualmente? São as 5 que eu acabei de falar, certo? Então, tenham essa distinção em mente e tenham em mente também que no CTN é adotada a teoria tripartite, mas tanto a Constituição atual vigente quanto no entendimento atual majoritário, certo? O entendimento pacificado do estudo tributário são 5 impostos, ok? Passando aqui, a gente. 5 impostos, não, perdão, 5 tributos, falei errado. Passando aqui, a gente vai começar a estudar cada um deles de forma mais específica, começando pelos impostos que estão lá no artigo 16 do CTN. E as características principais deles são: é um tributo obrigatório sem contraprestação direta. O que é que isso quer dizer? Ele é obrigatório com todos os outros, certo? Mas ele não depende de contraprestação direta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o fato de eu pagar um imposto não significa que o Estado ou que a administração tributária deve me retornar com alguma contraprestação, certo? O que é que também explicando um pouco mais, significa que, por exemplo, quando a gente fala, porque eu também já usei, inclusive já usei esse exemplo em um vídeo meu, quando a gente paga caríssimo, eu pago caríssimo de IPVA no meu carro e eu ando só em rua esburacada. Não significa que, porque você paga caríssimo de IPVA, que as suas ruas vão ser asfaltadas. Por quê? Porque o tributo, o imposto, quando ele é pago, ele entra nos cofres públicos e lá dentro ele se integraliza, ele não tem destinação específica, certo? Isso é uma característica muito importante dos impostos. Ele entra sem pretensão de sair. A gente tem algumas especificidades na Constituição a respeito disso, mas majoritariamente os tributos não têm contraprestação direta, eles não têm nem contraprestação direta, nem destinação específica. Puxando um gancho disso, a gente tem que eles independem de atividade estatal específica, também trazendo por conta disso. Ou seja, não é porque eu paguei o imposto que eu vou receber algo em troca, e também eu não preciso pagar um imposto para receber algum serviço do Estado, certo? Alguma atividade estatal, como é, por exemplo, o caso das taxas, que a gente vai ver mais para frente. Mas as taxas, por exemplo, você paga uma taxa para emitir seu passaporte, emitir seu CNH. Nesse caso, é uma taxa, mas os tributos a gente não paga o tributo esperando alguma coisa em troca. Justamente por esse motivo que eu expliquei para vocês, que eles entram nos cofres públicos e lá se integralizam. Os impostos também indicam capacidade econômica em relação à renda, patrimônio e consumo. Ou seja, quem tem mais, paga mais, majoritariamente. É isso. E eles têm natureza não contraprestacional. Eita, meu Deus, minha dicção hoje está tensa, viu? Eles têm natureza não contraprestacional e contributiva, certo? Isso também é bem importante da gente saber. Coloquei aqui só para a gente ter isso em mente, gente. Por mais que vocês achem que isso não é importante, porque a gente não estudou os impostos a fundo e especificamente cada um deles, mas é muito, muito importante saber qual imposto é de qual competência, certo? Então, vamos começar. Vamos fazer assim, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu costumo aprender, assim, quando eu estava aprendendo as competências, para mim foi muito mais fácil aprender o dos municípios e dos estados, porque aí o da União é todo o resto, entendeu? É mais fácil de você assimilar esse tipo de categorização, ok? Então vamos começar, de baixo para cima. Primeiramente, o Distrito Federal, né, ele acumula a competência dos estados e dos municípios, então eu não vou considerar ele aqui para a gente estudar. Só saibam que todos os impostos estaduais e municipais acumulam competência do Distrito Federal. Ok? Então, vamos começar. Pelos municípios, a gente tem o IPTU, o ISS e o ITBI, certo? Imposto Predial Territorial Urbano, de cabeça agora esses nomes sempre me pegam. Imposto sobre Serviço, vocês podem ver, inclusive, ISS ou ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, também é comum de se ver. E o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Isso, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ok.
Aí agora a gente tem. Gente, essas siglas de cabeça são um inferno de lembrar, mas eu estou tentando. Vamos lá. E os estados. A competência estadual. Os impostos de competência estadual são o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, lembrei? E o ITCMD, Imposto de Transmissão de não sei o quê. Ah, esqueci. Mas é em relação à transmissão de bens de herança. Ok? Isso aí eu lembrei. Mas é porque essa sigla aí é triste. Agora vamos para os impostos da competência da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial, imposto sobre território rural, imposto territorial rural, agora me falhou a memória, imposto imposto sobre ganhos e fortunas, bem lembrado, e imposto extraordinário de guerra, ok? Então, minha dica, se eu fosse vocês, decoraria os municípios e os dos estados, e a União é todo o resto. E outra coisa que eu acho importante falar, como eu disse para vocês, né, por mais que a gente não tenha estudado cada um deles especificamente ainda, vocês vão estudar em Tributário 2, eu acho muito interessante vocês saberem essa questão da competência, porque caiu uma questão dessa na minha prova e eu errei, porque eu estava muito nervosa. Eu lembro demais. Eu errei essa questão sobre. Eu nem lembro direito como é que era, mas eu sei que eu errei. E na minha prova do semestre passado, cara, eu tava tão nervosa nessa prova aqui, que assim, minha cabeça não tava analisando mais nada. Por isso que eu tô utilizando a voz da experiência, meu testemunho, para fazer com que vocês não errem também. Certo? E também lembrando que os artigos de cada um deles estão lá no 153, 155 e 156, ok? Da Constituição, né? Okay. Passando agora para os princípios dos impostos, especificamente a gente não está ainda nos princípios gerais, no tributário, tá? A gente está só nos impostos. Vamos começar aqui. Lembrando também que eles estão lá no 145, inciso primeiro, parágrafo 1º da Constituição e 157 também da Constituição, ok? Começando pela capacidade contributiva, esse princípio afirma que a tributação se dá conforme a situação econômica do contribuinte, como eu disse aqui para vocês no slide passado, os impostos indicam capacidade econômica, exatamente em relação a isso que a gente está falando sobre o princípio da capacidade contributiva. Quem pode mais, paga mais. É a base, inclusive, da justiça fiscal. Há um exemplo, né, o imposto de renda, e ele é relacionado ao princípio do não confisco também. Não é o princípio do não confisco, certo? O princípio da capacidade contributiva e o do não confisco são completamente diferentes, mas eles têm relação, por conta dessa questão da justiça fiscal. E trazendo também para o princípio da não vinculação, que também é muito, 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 muito importante da gente estudar. Principalmente as exceções, eu coloquei aqui, ó, estudar as exceções. Eu não coloquei aqui porque senão vai ficar muito grande, mas tá lá no meu GED número 2, certo? Para vocês olharem. O princípio da não vinculação diz que a receita dos impostos não pode ser destinada a finalidade específica. Lembra que eu falei para vocês que a receita entra nos cofres públicos e lá se integraliza sem destinação específica para sair, só que, novamente, existem exceções e é importante a gente estudar cada uma delas. Deve integrar o orçamento geral e o objetivo é a flexibilização na gestão pública, ou seja, a gestão pública é mais flexível para utilizar os valores integralizados nos cofres públicos para o que eles entenderem ser mais viável. Ok? Passando agora para as taxas. Nossa, estou sentindo que eu estou falando super rápido o conteúdo de um semestre inteiro, mas enfim, é a proposta, certo? Qualquer coisa vocês diminuem aí a velocidade no YouTube, você está falando muito rápido. Aí, vamos lá. As taxas estão previstas lá no 77 do CTN e diz que é um tributo. Ah, sim, eu achei que eu tivesse colocado, foi mal. Achei que eu tivesse colocado o conceito aqui, mas ia ficar grande. Mas enfim, o conceito de taxa está lá no 77, agora de cabeça, gente. Ai, meu Deus, vou ter que abrir. Era pra ter colocado, ó, foi mal, boboquei total. Segura aí, galera. Vou abrir aqui. Sério, não vai ficar estranho. Aqui. Pronto. As taxas cobradas pela União, Estado e Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito das respectivas atribuições têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial
de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Eu deveria ter total colocado, mas ia ficar gigante. Enfim, vamos lá. Se vocês quiserem ler, né, com mais calma, tá lá no 77 do CTN. E ele é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Ele tem essa competência bem ampla. Pode ser cobrado por cada um deles. E o fato gerador é o exercício regulado, poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial. O que significa efetiva ou potencial? Que você não precisa necessariamente utilizar, mas está lá colocado à sua disposição. Você pode utilizar se você quiser. De serviço público específico e divisível. O que é que isso quer dizer? Que isso é muito importante. Um serviço público específico e divisível quer dizer que ele é específico a cada contribuinte e divisível apenas àquele contribuinte, certo? Vamos colocar 2 exemplos aqui. Por que que a taxa do lixo é constitucional? E isso também é uma questão que eu já vi acontecendo muito em AB3, questão sobre taxa do lixo. Taxa do lixo é constitucional por quê? Porque é uma taxa sobre o seu lixo, seu próprio lixo, que vai lá catar na sua própria residência. Ou seja, ele é específico àquele contribuinte e divisível apenas àquele contribuinte. Por isso, ou seja, dá para você individualizar a taxa. Então, se no meu apartamento tem 28 apartamentos, eu consigo dividir essa taxa por 28 apartamentos. Logo, ela é condicional, ok? Mas se a gente colocar, por exemplo, a taxa de iluminação pública, na minha rua, passa só eu? Ou os condôminos do meu prédio? Não. Na minha rua passa qualquer pessoa. Então, se na minha rua passa qualquer pessoa, eu não tenho como dizer que a iluminação pública o nome já diz, é público, certo? A iluminação pública prestada ali naquele. Primeiro, e também, além de que não é um serviço público, na minha concepção, não é um serviço público, certo? Ou seja, a taxa da iluminação pública, além de não ser específica, não é divisível, porque como é que eu vou dividir aquela iluminação a todo mundo que passa na rua? Entendeu? Por isso que ela não é possível, nesse caso ela seria inconstitucional. A competência tributária das taxas diz que todos os entes federativos podem instituir taxas dentro de suas atribuições constitucionais e não pode haver invasão de competência, ou seja, uma taxa estadual não pode ir para municipal, não pode ir para federal, ok? Exemplos: União é emissão de passaporte, Estado, taxa de segurança pública, município, taxa de coleta de lixo, certo? Como eu disse aqui para vocês, ok? Passando aqui para o próximo, a gente vem com as espécies de taxas, temos 2, certo? São as taxas de poder de polícia, como eu falei para vocês, está lá no 78 do CTN, resultam na ação fiscalizatória do Estado, e um exemplo são a taxa de fiscalização de bares, alvará sanitário, licenciamento de veículos, certo? Nesse caso, você estava se tolerando, né, se permitindo ser fiscalizado pelo poder de polícia, e aí, a partir dessa fiscalização, é emitida essa taxa, ok? E as taxas de serviço, lá no 79, a gente tem que são ligadas ao uso efetivo ou potencial de serviço público. A exemplo, emissão de documentos, coleta de lixo, esgoto, dentre outros, ok? Requisitos de serviço público, como eu falei para vocês anteriormente, específico, que é identificável e direcionado ao contribuinte e divisível, possível individualizar o custo por usuário. Pode ser prestado ou apenas colocado à disposição. Certinho? Passando aqui, a gente tem as contribuições de melhoria, né? Gente, 20 minutos de GED, Senhor, e eu já dando, tipo, já no quarto slide. Então, isso aqui é o GED 4 já, viu, meus anjos? GED 4. Então, tô sinalizando aqui, inclusive, as taxas são 3, os impostos são 2, e essa aqui, contribuições para frente, é 4, ok? Vamos lá, então. As contribuições de melhoria estão previstas lá no artigo 145, inciso 3 das Constituições, da Constituição, perdão, e artigos 81 e 82 do CTN. Principais características é que o tributo é cobrado quando a obra pública valoriza o imóvel privado, lei específica obrigatória, limite total de arrecadação, a arrecadação tem que ser menor ou igual ao custo da obra, o limite individual, o contribuinte paga menor ou igual à valorização do seu imóvel, exige edital prévio e só pode ser cobrada após a obra. Coloquei assim, gente, características muito objetivas e muito resumidas, tá? Mas, por favor, estudem mais fundo do que isso, certo? Eu tô realmente passando aqui por uma revisão com vocês. E principalmente leiam os artigos, é muito importante.
Então vamos lá. A contribuição de melhoria, eu li aqui rapidamente, mas também vou fazer uma breve explicação. A contribuição de melhoria é uma contribuição, é uma espécie de tributo, paga a partir de valorização de um imóvel privado em um determinado raio, certo? Como eu disse, vários desses conceitos que eu estou colocando dependem do edital prévio, certo? Emitido previamente, que vai determinar aquela contribuição de melhoria. Contudo, a gente tem algumas regras específicas, tanto pela Constituição como pelo CTN. Nesse caso, a gente tem o limite total e o limite individual, que são ambos muito, 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 muito importantes da gente saber. O limite total é que a arrecadação total daquela obra pública não pode ultrapassar o custo da obra, certo? Ela tem que ser menor ou igual ao custo da obra. E o limite individual é quando o contribuinte paga somente até o teto máximo é a valorização do seu imóvel. Então, vamos colocar aqui em dados de exemplos para vocês verem. Tô falando muito, né? Senhor Jesus Cristo, calma, deixa eu beber uma água. Vamos lá, então. Quando eu tenho um imóvel, certo? Que vale 100 mil reais. Foi realizada uma obra pública. Aqui eu vou dar o exemplo, eu moro aqui do lado do centro de eventos. E aqui, perdão, onde for, no caso, né? E aí foi realizado o centro de eventos, uma obra pública, certo? Foi realizada no raio de atuação aqui perto da minha casa. E meu imóvel, que era 100 mil reais, passou a valer 200 mil reais. Ok? Tô dando, assim, realmente números bem hipotéticos, tá? A gente, infelizmente, queria muito que o imóvel valesse 100 mil reais hoje em dia, mas não vale. Não vale, não. Mas, enfim. E aí, nesse caso, o imóvel valorizou até, e agora tá valendo 200 mil reais. Quanto foi que ele valorizou? 100 mil reais. Então, o limite total da arrecadação para contribuição de melhoria, nesse caso, só pode ser até o custo da obra. Digamos que essa obra custou 1 milhão de reais para ser feita. O limite de arrecadação dela é até 1 milhão de reais. Total, toda, não é 1 milhão de reais meu, tá? Eu, assim, estou aqui. Não. É de todo mundo que está incluído nesse raio, certo? Só pode ser até. Digamos que a arrecadação passou de 1 milhão de reais, meu amigo. Não pode passar, devolve, entendeu? Nesse caso, não pode acontecer. E o limite individual, que na minha concepção é o mais importante, já vi questão acontecendo sobre isso. Vamos lá. Se meu imóvel valia 100 mil reais e agora passou a valer 200 mil reais, eu, Natália, só posso pagar até menor ou até a valorização do meu imóvel, certo? Não que eu pagaria 100 mil reais a mais, mas se o físico quisesse cobrar isso, que ele provavelmente não faria, mas se ele quisesse cobrar isso, seria até 100 mil reais. Por quê? Porque 100 mil reais é a diferença da valorização. Ou seja, valia 100, eu com o na mão, foi uma outra. Eu pego qualquer coisa, gente, para desenhar aí para vocês. Valia 100, certo? Valia 100. Agora tá valendo 200. Agora tá valendo 200, ok? Se tá valendo 200 agora, quanto é que o fisco consegue me cobrar? Os 100. Só essa partezinha aqui, certo? Por quê? Porque foi a parte que valorizou. Mudando aqui o cálculo. Se valia 100, agora vale 150, ele tem que me cobrar quanto? 50, certo? Até, no caso, até 50, não pode passar de 50. E também um ponto muito importante é que só pode ser cobrado após a obra. Então, eu não posso assim, não, eu tenho previsão de gastar X e o imóvel tem previsão de valorizar Y. Eu já vou cobrar logo agora. Não, isso também não tem como acontecer, porque a valorização é relativa, né? Ela pode ou não pode acontecer em condições normais de temperatura e pressão. Então, a contribuição de melhoria só pode ser cobrada após a valorização de um imóvel. Ok, gente? Entendeu como falar? Vamos lá. Passando agora para os empréstimos compulsórios, que estão previstos lá no artigo 148 da Constituição e artigo 15 do CTN. O que eles são? O empréstimo compulsório é literalmente o que o nome dele está falando. Um empréstimo, ou seja, você empresta o dinheiro para o fisco e você não tem a opção de não emprestar. Olha que maravilha. Então, ele é um empréstimo obrigatório, certo? Só que a palavra empréstimo dá a entender para a gente que o quê? Que ele vai voltar para a gente. Ou seja, são passíveis
de restituição. A restituição está lá definida por lei. E ele só pode ser instituído, só pode ser cobrado, só pode ser arrecadado em caso de guerra externa ou sua iminência, calamidade pública ou investimento urgente e relevante e de relevante interesse nacional. Ok? Então, além de ser restituível, ele só pode ser instituído nesses casos especificamente. Ah, Natália, qual a diferença do imposto extraordinário de guerra para o empréstimo compulsório? Simples, os dois têm natureza completamente diferente. Quanto ao imposto extraordinário de guerra, ele também só pode ser instituído nessas hipóteses aqui, ele não tem todas as características do imposto, não tem destinação específica, não tem isso, não tem aquilo. Então, em empréstimo compulsório, não, ele tem a destinação específica, ou seja, aquele empréstimo arrecadado, ele só pode, o empréstimo compulsório arrecadado, ele tem que ser aplicado diretamente no motivo, acho que inclusive está no 140 e alguma coisa da Constituição, eu lembro de ter visto isso recentemente, que é importante, inclusive, darem uma olhada nesses artigos seguintes aí do empréstimo compulsório, certo? Algo interessante também é que somente a União, especificamente a União, pode instituir os empréstimos compulsórios. Necessita obrigatoriamente de lei complementar para a sua defesa. Ah, porque empréstimo compulsório pode ser instituído por medida provisória. Não pode, gente, pelo amor de Jesus. Empréstimo compulsório ainda é um tributo. Se ele ainda é um tributo, ele tem característica de tributo. Qual é a característica do tributo? Só pode ser instituído por lei de distrito. Ok? E a sua restituição é definida pela lei, ou seja, já está previsto em lei, mas ela vai estar, o jeito que aquilo ali vai ser operacionalizado está lá também previsto, deve estar previsto na mesma lei complementar. Ok, gente? Passando agora, gente, para as contribuições especiais. São tributos com finalidade específica e destinação vinculada à atividade estatal. O que isso quer dizer? Que, diferentemente dos impostos, das contribuições especiais, das taxas e e dos eita, olha, diferente das outras espécies, eles têm essa finalidade específica, a destinação vinculada, e eles são vinculados para regular ou auxiliar determinados segmentos da economia, certo? Como é o caso da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a gente tem assim de combustíveis, CID royalties, sei lá qual é que vocês querem chamar, chama royalties, que é mais chique, permitem o Estado regular e intervir na economia, ou seja, você cobra mais ou cobra menos para regular determinado segmento da economia. Ok? Nas contribuições sociais, a gente tem como por finalidade a Seguridade Social, que é a saúde, previdência ou assistência social. Exemplos: PIS, COFINS, CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, salário, educação, PIS, COFINS, importação, o Sistema S, né, que o Sistema S é SESC, SAI, SENAI, isso aqui, essas coisas. E logo em seguida a gente tem as contribuições de categorias profissionais ou econômicas, que são o custeio que custeiam conselhos e sindicatos, a exemplo da OAB, do CREA, CRM, CRO, contribuições sindicais, a depender da reforma trabalhista de 2017, acho que é, de cabeça, certo? Também é importante vocês darem uma olhada. Tô passando muito rápido, tá, gente, assim, por essas coisas desse jeito aqui, porque eu acho que desse jeito que tá aqui não vai cair. Deve cair assim, para que servem as contribuições especiais e tal. Então é interessante que vocês saibam a existência, ok? Inclusive, por favor, leiam o meu slide. Esse aqui tá no slide 4 ainda. Passando agora para a classificação dos tributos quanto à sua vinculação, que a gente tem os vinculados e os não vinculados. Como a gente já falou disso, inclusive, anteriormente. Tributos vinculados dependem de atuação estatal específica, ou seja, taxas, contribuições de melhoria, e os não vinculados não existem contraprestação direta, que são os impostos. Eu falei, só hoje eu falei bem umas 30 vezes desse assunto. Competência tributária. Ixi, acho que eu repeti, ó, sem querer. Fala, senhor. Não tinha visto, ó. Várias. Eu repeti sem querer, ó. Gente, a mente do palhaço tá doida. Enfim, eu ia colocar alguma outra coisa aqui, mas eu esqueci. Ops. Enfim.
Mas é isso. Quanto a essa vinculação, inclusive, por favor, deem uma olhada no chat 4 ainda, tá? O chat 4 tá tratando ainda sobre isso. Vamos ignorar, passar aqui para a classificação dos tributos quanto à sua função fiscal, extrafiscal e parafiscal. A fiscal é a mais comum, tem como objetivo principal arrecadar recursos para custear as despesas públicas e sua finalidade é meramente arrecadatória. Certos exemplos, imposto de renda, IPTU, IPVA, se ele cometeu um faturador, arrecada, pronto. Arrecadar, integralizar os cofres públicos e é isso. O tributo extrafiscal, eles são tributos arrecadados para custeio de atividades paraestatais. Gente, eu troquei, foi tudo. Deixa eu ajeitar aqui, vou ajeitar aqui ao vivo e a cores. Tá errado, ó. Gente, vou ter que recolocar lá no Drive, ó. Cara, um slide imenso desse. Tinha que ter um errinho, né? Não dá pra acertar tudo. Eu troquei só o título. Ops. Agora deu tudo. Volta. Ai, eu tô doida, mas não vai dar certo. Um tributo parafiscal são tributos, os tributos parafiscais são arrecadados para custeio de atividades paraestatais, ou seja, funções públicas exercidas por entidades que não fazem parte diretamente da administração central do Estado. Sua finalidade é financiar atividades de interesse público não prestadas diretamente pela União, Estados ou municípios, como a gente viu até aqui, inclusive, né? As contribuições de categorias profissionais ou econômicas podem sim ser incluídas aqui também. Certo? Exemplos, conselhos profissionais, INCRA, os sistemais. E os tributos extrafiscais, além de arrecadar, serve para regulamentar a economia e influenciar comportamentos. Ou seja, quando a gente coloca o tributo da bebida alcoólica e do cigarro lá em cima, é para fazer o quê? Diminuir seu consumo. Concorda? E quando a gente tira os tributos, ou reduz a alíquota dos tributos, reduz a zero, né? Que tem alguns tributos que têm redução de alíquotas por conta disso. Quando a gente reduz as alíquotas dos tributos, a gente está fazendo o quê? Incentivando a população a comprar. Então, por isso que as frutas, legumes, verduras, né, a alimentação mais saudável, mais natural, elas geralmente têm a alíquota mais reduzida, certo? Pode estimular ou desestimular a aquisição ou uso de bens e serviços. Há exemplos do imposto de importação, imposto de exportação e afins. Ok? Pronto. Que a gente já muda para o slide 5. Inclusive, já coloquei aqui, lê slide completo, gente. Isso aqui é muito importante. Assim, bizarramente muito, 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 muito importante. Então, gente, tá faltando um slide. Gente, que caos! Então, meu Deus, tá faltando um slide. Que loucura! Eu acho que eu excluí o slide sem querer. Tu crê, bicho? Foi. Eu excluí um slide sem querer. Que ótimo. Mas enfim, vamos prosseguir, né? Que prosseguir com o que a gente tem. Então, por favor, leiam esse slide completo. Mas aqui nesse slide que eu excluí, eu falava sobre imunidade, a diferença de imunidade e isenção. E deixa eu abrir aqui, cara, vai ser até melhor. Eu abri aqui no Drive, galera, vai ser isso. Ao vivo e a cores aqui pra você. Pronto. O meu slide de Halloween, inclusive, né? Sempre bom. Vamos lá. Pronto. Vamos passar rapidamente aqui, tá, galera? Porque eu tinha deixado bem reduzido mesmo, bem, bem resumido para ficar mais fácil para vocês, mas, gente, puro caos. Não vai dar certo. Unidade tributária é uma limitação constitucional no poder de tributar, impede que a União, Estados, municípios ou DF tributem em determinados segmentos. Ou seja, as imunidades, coloquem isso na cabeça para sempre, por favor. As imunidades são uma limitação constitucional. Então, a gente tem um processo, uma cadeia até o tributo ser cobrado, ok? Ele começa na hipótese de incidência, depois ele passa para a obrigação tributária, depois ele passa para a constituição do crédito tributário e depois, finalmente, surge a obrigação tributária de pagar, ok? Então, nesse caso, a gente tem 4 etapas. A imunidade, ela não surge nem na hipótese de incidência. Por quê? Porque ela já é derrubada já na hipótese de incidência. Por quê? Porque a Constituição não prevê nem a hipótese de incidência do tributo,
certo? É por isso que ele já é comprometido na fonte, ou seja, na fonte ele já, qualquer fonte, a Constituição, já na Constituição ele é bracado, ele é cortado, então não existe, certo? Não é isenção, pois de acordo com a Constituição e não de lei, é considerada causa pétrea, atua antes da incidência tributária, impede o nascimento da obrigação. Muito, super, hiper, mega, ultra importante. Certo? Não vou passar aqui, vou passar rapidamente aqui sobre imunidade e isenção, ok? Como a gente viu, a imunidade é a limitação constitucional do poder de tributar, enquanto a isenção é uma dispensa legal do pagamento do tributo. Qual é a diferença? Vamos colocar aqui. Enquanto a imunidade diz que, lá, por exemplo, lá na Constituição tem dizendo que templos religiosos são imunes a impostos, a isenção diz que quem ganha menos de R$ 5.000 não paga imposto de renda. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem ganha menos de R$ 5.000 auferiu a renda, ou seja, em tese ela cometeu o fato gerador da renda, do imposto de renda. Só que, mesmo ela tendo cometido o fato gerador do imposto de renda, ali ela tem uma condição específica daquele contribuinte que está sobre aquela condição de que ele não vai ser cobrado de imposto de renda porque ele ganha mais de R$ 5.000. Já na imunidade, não. Na imunidade, aqui no caso dos templos religiosos, já nem sofre o fato gerador, por quê? Porque o fato gerador não existe, porque a hipótese desse não existe, certo? Já é cortado ali na fonte, ou seja, na isenção o tributo existe, o fato gerador existe, mas o contribuinte, especificamente porque ele está inserido num grupo específico de pessoas, é dispensado de pagar, ok? Então, também é importante essas duas diferenças aqui. A imunidade é prevista diretamente na Constituição e a isenção é prevista em lei ordinária ou complementar. Não é uma isenção constitucionalmente falando, certo? Enquanto a imunidade atua antes da criação do tributo, da criação ou incidência do tributo, a isenção atua depois da criação e da incidência do tributo, certo? Ok. E a não incidência, aí eu já vou voltar para outro slide. A não incidência ocorre quando o fato gerador, o fato praticado, não está previsto na lei tributária como um fato gerador. Não há hipótese legal de cobrança de tributo. Coloquei aqui como exemplo a venda de bens usados entre particulares não incide ICMS, pois aquele bem não é mercadoria. Outro exemplo que eu também dei, inclusive, nesse meu JED sobre imunidades, né, nesse slide especificamente, eu falei que se eu pedir para o meu irmão ir na cozinha pegar água para mim, isso não é prestação de serviço, certo? Então, logo, não incide tributo. Por quê? Porque aquilo ali já nem aconteceu, aquilo ali não é um fato gerador, ok? E aí, pronto, voltando aqui agora para as imunidades específicas, né, que foi o que eu resumi mais bonitinho aqui. Gente, isso aqui é tão importante. Juro por tudo que é mais sagrado, por favor, leiam aquele slide completo, por favor. E especificamente, leiam essas súmulas relevantes, cara. São muito, muito importantes. E vão cair, com certeza. Vamos lá. Lá no 150, inciso 4 a gente tem. Perdão, inciso 6, a gente tem da linha A E as imunidades específicas. Então, a gente tem imunidade recíproca, que está na linha A, entre Estados, União, Estados, municípios e Distrito Federal, protege a autonomia federativa, ou seja, tributos cobrados de entes específicos, né, de um ente para outro, não incide obrigação tributária, são imunes. Okay? Templos de qualquer culto são. Ai, Jesus. Templos de qualquer culto são imunes a impostos na imunidade religiosa. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos e sindicais, e afim, tem outras coisas nesse artigo, mas são as imunidades específicas. A imunidade cultural são de livros, jornais, periódicos, inclui e-books e e-readers. E as imunidades de obras musicais, que estão lá na linha E, fonogramas e videofonogramas nacionais, ok? Algumas das súmulas interessantes a gente ver, a 52 diz que imóvel alugado por entidade imune continua imune sem renovar para suas finalidades. Isso é muito importante. Isso vai cair. Isso vai cair, assim, isso vai cair. Inclusive, eu coloquei na minha revisão das questões. Vocês vão ver essa questão lá. E eu não vou nem dizer qual é, vocês vão ver. Imóvel alugado por entidade imune continua imune se a renda vai para as suas finalidades. Imunidade cultural abrange e-books e e-readers.
e inclui filmes e papéis fotográficos para jornais periódicos, imunidade de instituições assistenciais só vale sim contribuição de beneficiários, SEBAS tem efeito declaratório, blá, blá, blá. Enfim, muito importante, tá? Muito, 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 muito importante mesmo. Leiam, eu coloquei todas as súmulas completas, só para mostrar rapidinho. Eu coloquei todas as súmulas completas aqui, tá? Então, por favor mesmo, deem uma lida, ok? Voltando aqui. Tem, pronto. Vamos lá. Já nos encaminhando para o final, né, desse GED imenso, de eu só falando, 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 falando. Vamos tratar, então, dos princípios tributários, que são simples, mas também vão cair, tenho certeza que vão. Sempre caem em AV3. Bastante, tipo, principalmente legalidade e anterioridade, eu diria, são os que eu mais vi caindo, certo? Vamos lá, então. O princípio da legalidade diz que nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem lei anterior. Artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal e o 97 do CTN. São elementos essenciais que dependem da lei fatiador, a base de cálculo, a alíquota, o direito passivo e as penalidades. E as exceções, que também são importantes, tá? Inclusive estão lá no meu slide. O poder executivo pode alterar a alíquota de imposto de importação, exportação, produtos industrializados, operações financeiras, sim, de combustíveis e ICMS combustíveis, certo? É importante vocês lerem as exceções do princípio da legalidade, ok? O princípio da isonomia proíbe tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente, permite diferenciações justificadas por critérios objetivos. A exemplo, capacidade contributiva, ou a instituição do Simples Nacional, eles tentam nivelar todo mundo, assim, colocar todo mundo no mesmo nível. O princípio da anterioridade garante proteção contra surpresas fiscais. A anterioridade anual, aí dentro dele a gente tem a anterioridade anual, que só cobra no ano seguinte, ou seja, no exercício seguinte. Gente, eu tô passando muito rápido, tá? Juro, assim, isso está muito, 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 muito resumido. Leiam os slides completos. E a anterioridade nonagesimal ou noventena, também vocês podem ver, princípio da noventena, já vi caindo, só se você é cobrado após 90 dias da publicação. Ok? Eita, como fala. Passando aqui para os outros princípios que a gente tem, também muito importante. E retroatividade, a lei tributária não pode retroagir para prejudicar o contribuinte. A gente vê isso, inclusive, em outros segmentos do direito, né? No penal, por exemplo, é bem comum o princípio da retroatividade. Só produz efeitos para o futuro e as normas mais benéficas podem retroagir, se for, né, como eu coloquei, a favor do contribuinte. Artigo 106 do CTN. Em seguida, a gente tem o princípio da vedação ao confisco, que diz que proíbe, na realidade, tributos com caráter confiscatório, também lá no 150, inciso 4 da Constituição. Tributo não pode retirar parcela substancial do patrimônio do contribuinte, ou seja, eu não posso cobrar tributo de forma exacerbada de forma que prejudique o sustento do contribuinte, certo? Parcela substancial do contribuinte. O princípio da liberdade de tráfego veda tributos que limitem a circulação entre os estados e o município, ou seja, entre os estados e os municípios, entre os estados e os municípios é permitida a livre circulação desse mercado, digamos assim. Então, uma exceção é o pedágio por uso de via conservada. Também é interessante, coloquei lá nesse slide, inclusive, a exceção do pedágio. O princípio da uniformidade geográfica diz que tributos federais devem ser uniformes em todo o país. Está lá no 151, inciso 1 da Constituição. E uma exceção são os incentivos fiscais para desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus, ou incentivos para o Nordeste, por exemplo, que existe bastante, certo? Então, essas são as únicas exceções ao princípio da uniformidade geográfica, mas os tributos federais devem ser cobrados uniformemente em todo o país. E o nosso último princípio é a vedação às isenções heterônomas. Um ente não pode isentar tributos de outros. Exceções, novamente, importante olhar o slide, hipóteses autorizadas pela própria Constituição. Lei complementar sobre isenções do próprio ICMS. O ICMS ele tem toda uma frescura lá, né, que são regionais, certo? Leiam os artigos e os slides. Agora, nosso último tópico, acho que é nosso último slide,
Vigência, eficácia, interpretação e meios de integração da lei tributária. Vamos lá, foi inclusive tema do nosso último GED, né? A vigência é o período em que a lei está formalmente válida. É assunto, inclusive, gente, de GED, né? A gente até viu isso em Introdução ao Estudo do Direito do Estado. Se aplica novamente aqui. A vigência é o período em que a lei está formalmente válida, pode ter efeitos temporais e parciais, e espaciais, perdão, e deve indicar data de início. Já a eficácia é o momento que a norma produz efeito, ou seja, a lei pode estar vigente, ou seja, ela pode ter sido aprovada em 2024 e começar a ser eficaz em 2025, mas sem eficácia imediata por causa da anterioridade ou de outras condições. Então, a eficácia tributária ela deve obrigatoriamente obedecer ao princípio da anterioridade, ou anual ou nonagesimal, certo? Ou noventena, né, no caso. Já na interpretação, a gente tem que a interpretação literal, a interpretação da legislação tributária deve ser, isso é importante demais, tá? Deve ser literal quando em caso de isenções, suspensões, dispensas de obrigações acessórias. Faltou colocar aqui parcelamento também. Suspensões e parcelamentos. No caso, suspensões pode ser o parcelamento ou suspensão do crédito e afins. Eu falei de parcelamento por causa de uma questão que eu coloquei na. Foi mal. Suspensão e extinção. Só que eu falei do parcelamento, que eu tô com o parcelamento da cabeça por conta de uma questão que eu coloquei lá na revisão. Já dei aqui um spoiler para vocês. Mas, enfim. Interpretação mais benigna no 112 do CTN, as infrações e penalidades devem ser relativizadas em caso de dúvida. Né? Mesma coisa do penal, indúbio pro réu, a gente tem aí o indúbio pro contribuinte, certo? E os meios de integração tributária são usados quando há lacuna normativa na legislação tributária, certo? Então, quando não tem para onde correr em relação ao caso, não tem previsão legal nenhuma acerca daquilo ali, você tem como correr para analogia, mas com um adendo de que a analogia não cria tributo. Em seguida, o princípio geral de direito tributário e logo em seguida, os princípios gerais de direito público e, por último, a equidade. Contudo, a equidade também não dispensa tributo. E é interessante mencionar aqui também que essa ordem é sucessiva, certo? Então, tem que primeiramente, obrigatoriamente, vir para a analogia, depois para os princípios gerais do tributário, depois para os princípios gerais do direito público e, por último, para a equidade. Ok? Equidade, fala como quiser. Ok, gente. Ai, meu Deus, como eu falei. 50 minutos falando. Mas, de todo modo, galera, perdão pelos pequenos errinhos. Tá? Como eu falei pra vocês, tá uma correria, mas eu espero que tenha dado tudo certo. E leiam os slides. Eu falei isso 300 vezes, acho que eu vou tatuar essa frase na minha testa. Leiam os slides. Eu vou agora, inclusive, gravar o de revisão, então leiam a revisão, por favor. E no mais, vai dar tudo certo, certo? Qualquer dúvida, meu WhatsApp sempre aberto. Me perguntem. E é isto. Beijos, boas festas e boas provas. Vai dar tudo certo. Se em nome do que vocês acreditam. Beijos.